Você já confiou tanto em alguém que nem cogitou a possibilidade de ser traída? Já entregou sua vida, seus sonhos, seus anos, achando que estava construindo uma história de amor? Essa é a história de um homem que deu tudo, tudo mesmo. Trabalhou, sustentou, apoiou, acreditou. Enquanto isso, a mulher que ele chamava de esposa estava vivendo uma mentira com outro homem por 8 meses. 8 meses de engano, silêncio e traição. Essa não é só uma história sobre um casamento que acabou. É sobre a dor de amar alguém que te destrói por dentro. É sobre a luta para se levantar depois de ter sido feito de bobo. É sobre perder tudo e ainda assim encontrar forças para recomeçar. Então respira fundo, porque a partir de agora você vai ouvir um relato que pode mudar a forma como você enxerga o amor, a confiança e a si mesmo. Relatos de traição. Tem coisas na vida que a gente não consegue entender, nem mesmo com o tempo. A gente se entrega, se dedica, dá o melhor de si. E ainda assim, é pisado por quem jurou caminhar ao nosso lado. Hoje, depois de muito engolir o choro e calar a revolta, eu resolvi falar. Não é fácil, mas talvez desabafar me ajude a respirar de novo. E talvez, quem ouvir isso, entenda que não está sozinho nessa dor. Meu nome não importa agora. O que importa é que eu sou um cara de 27 anos, trabalhador, dono de um pequeno negócio. Sempre fui de correr atrás, sabe? Desde cedo entendi que se eu quisesse ter alguma coisa na vida, eu ia ter que ralar dobrado. E ralei. 5 anos atrás eu me apaixonei. Achei que era pra valer. Ela apareceu como quem não queria nada e ficou. A gente se conectou de um jeito rápido, intenso. Ela era doce, carinhosa, cheia de sonhos. E eu também tinha os meus. Sonhos simples. Formar uma família, crescer com alguém ao meu lado, construir um futuro juntos. As coisas foram acontecendo naturalmente. Com pouco mais de 1 ano juntos, ela engravidou da nossa filha. Eu fiquei assustado no começo, claro, mas depois foi o melhor sentimento do mundo. A partir daquele momento, tudo o que eu fazia era por elas, minha filha e minha esposa. Mesmo com pouco, nunca deixei faltar. Fui atrás, dobrei o trabalho, virei noite. E mesmo com todas as contas, decidi que ela merecia mais. Merecia crescer, estudar, se formar. Matriculei ela na faculdade. Paguei matrícula, livros, transporte. Mesmo apertado, dei um jeito. Porque era o certo, porque era o que ela queria e eu queria ver ela brilhar. Mas o que eu não sabia é que enquanto eu dava o meu sangue por nós, ela sorria pelas costas com outro. No começo tudo parecia certo. A gente vivia com dificuldades, claro, mas com respeito. Eu acreditava nisso. Nunca imaginei que ela fosse capaz de me trair. Eu saía cedo de casa, chegava cansado e ainda assim tentava ser presente. Brincava com a nossa filha, ajudava no que podia e ainda dava aquele apoio emocional que ela dizia precisar. Ela, por outro lado, foi mudando aos poucos. Primeiro as desculpas, depois a frieza. Não era mais a mesma. Eu tentava conversar, mas ela sempre desviava. Dizia que era cansaço, que era pressão da faculdade, que era estresse por causa da maternidade. E eu acreditava. Porque eu confiava. Porque eu achava que todo o meu esforço era valorizado, que ela via o quanto eu lutava por nós. Mas as ausências começaram a pesar. As idas constantes à biblioteca, as aulas que terminavam mais tarde, os banhos demorados no celular trancada no banheiro, os risos digitados quando eu entrava na sala, os olhares vazios, o corpo presente e a alma distante. Um dia, mexendo nas coisas dela, eu vi uma mensagem. Não fui atrás de propósito, eu juro que não. Eu sempre fui contra isso de invadir a privacidade do outro. Mas naquele dia, era como se algo tivesse me puxado até o celular dela. Era uma conversa aberta, com um tal de amor. Na hora, meu mundo desabou. Lá reli cada linha. Trocavam declarações. Tinham apelidos. E o pior, datas. Eles estavam juntos havia quase 8 meses. 8 meses. Enquanto eu sustentava a casa, o estudo dela cuidava da nossa filha. Ela tinha alguém escondido. Um romance inteiro acontecendo bem debaixo do meu teto,
enquanto eu me matava tentando construir um futuro. Senti um aperto no peito. Não era raiva. Era uma mistura de nojo, tristeza e incredulidade. Era o tipo de dor que não sangra. Eu não sei quanto tempo fiquei sentado ali no chão. A casa estava em silêncio, mas dentro de mim era só barulho. Eu lembrava de cada sacrifício que fiz, cada noite mal dormida, cada conta paga no sufoco. Lembrava do dia em que ela chorou dizendo que queria estudar para dar orgulho para nossa filha. Lembrava de quando comprei o primeiro material da faculdade, mesmo devendo o aluguel. Tudo isso enquanto ela já estava nos braços de outro. Naquela noite eu não consegui dormir. A cabeça não parava. Uma parte de mim dizia para manter a calma, esperar para ter certeza, conversar. Outra parte gritava para jogar tudo para o alto, expulsar ela de casa, fazer escândalo. Mas eu tenho uma filha pequena. Eu precisava pensar nela também. Não queria que ela presenciasse uma cena de guerra. Não queria traumatizar minha menina. Esperei amanhecer. Ela acordou como se nada tivesse acontecido. Sorridente, me deu bom dia, perguntou se eu queria café. E aquilo doeu ainda mais. A naturalidade, a frieza. Como alguém consegue fingir tanto? Chamei ela para conversar. Tranquei a porta do quarto, olhei nos olhos dela e disse: "Eu sei, eu vi as mensagens." Ela congelou. Ficou pálida. Não conseguiu disfarçar. Tentou sentar, mas as pernas tremiam. E eu ali, me segurando para não gritar, para não cair de novo. "Quanto tempo?" perguntei. Silêncio. "Você tá mesmo com outro cara há 8 meses?" Ela começou a chorar. Disse que foi um erro, que se sentia sozinha, que não planejou, que simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Essas 2 palavras me destruíram, como se trair fosse algo que escapa do controle, como se manter uma relação escondida por quase 1 ano fosse um deslize, um tropeço. E ali naquele quarto, eu entendi o que é a verdadeira decepção. Não é só sobre ser traído, é sobre perceber que a pessoa que você mais protegeu foi justamente quem enfiou a faca nas suas costas. Ela tentou justificar. Falou que eu estava distante, que só pensava em trabalho, que não tinha mais tempo para ela. E eu respondi, com a voz baixa, mas firme. Sabe por que eu estava distante? Porque eu estava salvando esse lar sozinha. Porque enquanto você vivia o seu romance escondido, eu era o único que lutava por essa família. Ela chorava, mas eu já não sentia mais pena. Só uma dor que doía diferente. Uma dor que nascia da perda de respeito, da quebra de confiança, da certeza de que nada voltaria a ser como antes. Nos dias que se seguiram, minha cabeça virou um campo de batalha. Eu olhava para ela e via uma estranha. Mas ao mesmo tempo, era a mãe da minha filha. A mulher que um dia eu amei com tudo. E é aí que a traição machuca mais, quando vem de quem você mais ama. Eu pensei em sair de casa, arrumar minhas coisas e ir embora. Mas para onde eu ia deixar minha filha? Como eu ia explicar para uma criança inocente que o castelo do papai e da mamãe tinha desmoronado? E pior, eu ainda sustentava tudo. Ela ainda dependia de mim. Se eu simplesmente abandonasse, seria como largar a minha própria filha também. Eu não conseguia. Que aí veio o pior tipo de dor. Aquela silenciosa que você carrega no rosto calado, no olhar perdido, na alma esmagada. Eu comecei a fingir também. Fingir que estava tudo bem. Fingir que não doía. Fingir que eu não lembrava daquelas mensagens toda vez que ela saía de casa. Mas por dentro, eu estava sendo corroído. Teve um dia em que sentei sozinho na sala, com a TV ligada sem som, e fiquei só pensando. Será que eu sou fraco por considerar o perdão? Será que amar tanto assim é burrice? Será que vale a pena continuar com alguém que me quebrou desse jeito? Porque por mais que eu tentasse, eu ainda a amava. E isso me fazia me odiar. Me odiar por ainda querer ver um futuro com ela. Por ainda querer acreditar que podia mudar. Por ter medo de recomeçar do zero. Por imaginar minha filha crescendo, sem ver os pais juntos. Ela começou a agir diferente depois do confronto. Dizia que se arrependia, que queria tentar de novo, que queria recuperar a confiança. Mais confiança. Confiança é como um prato de vidro. Quebra uma vez, você até junta os pedaços, mas nunca mais fica como antes. E eu me sentia preso. Preso entre a mágoa e a esperança. Entre o amor e a ferida. Entre o medo de ficar sozinho e o medo de ser enganado de novo. Nessa confusão toda, comecei a me isolar.
Meus amigos notaram. Meus pais perguntaram, mas eu não tinha coragem de contar. Era como se, ao falar em voz alta, eu confirmasse que fui traído, que fui feito de idiota. E ninguém quer ser o bobo da história, né? Mas por dentro, eu já não era o mesmo homem. Parte de mim tinha morrido naquele dia. Foi aí que eu comecei a me perguntar. E eu? Onde é que eu fiquei no meio disso tudo? Porque por tanto tempo eu me dediquei a ela, a nossa filha, a nossa casa, que esqueci de mim. Esqueci dos meus sonhos, dos meus sentimentos, da minha paz. E agora eu estava ali, sozinho comigo mesmo, tentando encontrar os cacos de quem eu já fui um dia. Comecei a lembrar de quem eu era antes dela. Um cara sonhador, cheio de planos, com energia, com vontade de crescer. E percebi que ao longo dos anos, fui me apagando para tentar manter a luz da casa acesa. Fui me anulando para ver ela brilhar. Fui me doando tanto que me esvaziei. E no meio dessa dor, eu vi que não era só sobre traição amorosa. Era uma traição de tudo o que eu acreditava. Traição dos valores, do esforço, do respeito, do companheirismo. Porque enquanto eu lutava por um nós, ela estava construindo um eu com outro. Mas não, nenhuma traição é culpa de quem foi fiel. Eu repeti isso para mim mesmo todos os dias, mesmo sem acreditar no começo, que eu repetia porque precisava reaprender a me valorizar. Porque precisava me lembrar de que a culpa não era minha, que amar não é fraqueza, que se doar não é burrice, e que quem trai, trai por escolha, não por carência. A pior parte não foi a traição em si, foi o descaso. Foi ela não ter pensado duas vezes antes de me trair. Foi saber que mesmo com tudo o que eu fazia por ela, isso não bastou. E aí bate aquela pergunta que destrói qualquer autoestima. Se nem todo o meu amor, minha dedicação e meu esforço foram suficientes, será que algum dia vou ser suficiente para alguém? E é nesse ponto que o homem se perde. Se questiona, se sente pequeno e começa a acreditar que o erro foi dele, que ele foi pouco, que não amou certo, que talvez mereceu, mas não. Nenhuma traição é culpa de quem foi fiel. Eu repeti isso para mim mesmo todos os dias, mesmo sem acreditar no começo, que eu repetia porque precisava reaprender a me valorizar, porque precisava me lembrar de que a culpa não era minha, que amar não é fraqueza, que se doar não é burrice, e que quem trai, trai por escolha, não por carência. Que eu comecei, devagar, a reconectar comigo mesmo. Voltei a fazer coisas que eu gostava. Passei mais tempo com minha filha, só nós dois, e a cada risada dela, eu sentia que ainda havia algo bom em mim, algo que valia a pena preservar. Mas ainda assim, à noite, quando a casa dormia, a dor voltava. Porque curar uma ferida dessas não é rápido, não é simples e, principalmente, não é linear. Um dia você acorda forte, no outro desmorona em silêncio. Ela dizia que queria tentar de novo, que estava disposta a mudar, que queria reconstruir tudo, e eu, ainda dividido entre o que o coração sentia e o que a razão gritava. Eu comecei a observar tudo com mais atenção. Os gestos dela, o comportamento, as palavras. Tentei ver arrependimento nos olhos dela, mas às vezes parecia mais medo de perder a estabilidade do que remorso verdadeiro. Porque uma coisa é se arrepender por machucar alguém. Outra coisa é se arrepender por perder os benefícios da vida ao lado dessa pessoa. E isso me corroía, porque eu queria acreditar, de verdade. Queria crer que ela tinha entendido a gravidade do que fez, que ela se dava conta do quanto me quebrou. Mas no fundo algo em mim já tinha mudado. Eu já não sentia mais o mesmo olhar por ela. Já não tinha mais o mesmo brilho, o mesmo toque, a mesma vontade de futuro. Tentei ir para terapia, sozinho. Queria entender o que estava sentindo. Queria botar para fora tudo o que estava entalado. E foi lá que ouvi uma frase que me virou de cabeça para baixo. Você está tentando perdoar uma pessoa, mas antes precisa se perdoar por ter permitido tudo isso por tanto tempo. Aquilo mexeu comigo, porque eu percebi que, mesmo sendo a vítima, eu também tinha uma responsabilidade, a de cuidar de mim. E eu não fiz isso. Eu me doei tanto para ela que me abandonei. Aceitei migalhas, silenciei desconfortos, ignorei sinais. E agora, ali, eu estava pagando o preço de ter me calado quando deveria ter me imposto. Comecei a me perguntar, será que vale a pena insistir numa reconstrução onde só eu tô carregando os tijolos? Será que eu quero mesmo passar o resto da vida ao lado de alguém que, na primeira chance, me trocou? Será que é amor ou é medo de recomeçar? Essas perguntas viraram minha companhia nas madrugadas.
Eu me olhava no espelho e não sabia responder. Só sabia que estava cansado. Cansado de fingir, de tentar entender o que não tem explicação, de esperar uma mudança que talvez nunca venha. Minha filha era o único motivo que ainda me fazia pensar 2 vezes, porque ela merecia uma família unida. Mas será que valia a pena manter uma família que só existia na aparência? Foi num domingo à tarde que eu percebi que já não dava mais. A casa estava em silêncio. Minha filha dormia no quarto e eu olhava para ela, minha esposa, sentada no sofá, com o celular na mão, fingindo normalidade. E eu pensei, eu vou viver assim até quando? Eu vou aceitar esse silêncio, essa frieza, esse vazio pelo resto da vida? Chega uma hora que a dor vira costume. A tristeza vira rotina, a decepção vira parte do dia. E a gente se acomoda. A gente pensa que é mais fácil manter o que tem do que encarar o mundo de novo sozinho. Mas aí, a gente vai morrendo aos poucos. Vai perdendo a essência, o brilho, a alma. Eu levantei, olhei para ela e disse com calma: eu não consigo mais. Ela me olhou assustada. Não consigo mais fingir que está tudo bem. Eu tentei de verdade. Mas eu mereço paz e com você eu não tenho mais isso. Ela começou a chorar. Pediu outra chance, disse que podia mudar, que podia provar. Mas eu já tinha dado todas as chances possíveis. Eu já tinha me engolido demais. Já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Naquela hora eu não gritei. Não acusei, não humilhei. Eu apenas escolhi a mim. E pela primeira vez em muito tempo, me senti forte. Forte por sair, por dizer basta, por escolher minha sanidade, minha liberdade, meu recomeço. A decisão não foi fácil. Dizer adeus para alguém que você um dia amou com tudo o que tinha é uma das coisas mais difíceis da vida. Mas tem algo ainda mais difícil: continuar num lugar onde você não é mais respeitado, onde você foi traído, enganado e ainda assim é cobrado a manter o sorriso no rosto. Nos dias seguintes foi tudo muito estranho. A separação foi dolorosa, sim. Mas em meio à dor, eu comecei a respirar melhor, dormir melhor, pensar em mim. Comecei a enxergar que recomeçar não é sinal de fracasso, é sinal de coragem. E que às vezes, sair de um relacionamento não é abandonar uma família, é salvar a si mesmo. Minha filha vai crescer e entender. Vai ver que o pai dela escolheu a verdade, que escolheu a dignidade, que escolheu viver uma vida sem mentiras. A primeira semana depois que ela saiu de casa foi um misto de alívio e solidão. O silêncio que antes incomodava, agora confortava. Não tinha mais aquela tensão no ar. Não tinha mais o medo de ser enganado dentro do próprio lar. Era só eu e minha filha. E aos poucos, fui descobrindo que isso bastava. Voltei a dormir melhor. Comecei a comer direito de novo. Voltei a ouvir música, coisa que eu não fazia há meses. Coloquei em prática algumas ideias antigas para o meu negócio. Senti a energia voltando. Aos poucos, fui reaprendendo a ser feliz sozinho. Não vou romantizar. Recomeçar é difícil. Tive recaídas. Teve dias que chorei lembrando de tudo. Dias em que o vazio batia forte. Mas teve algo que me sustentou. A consciência de que eu estava me escolhendo. Pela primeira vez em anos, eu estava me colocando em primeiro lugar. E a cada dia que passava, eu me redescobria. Redescobri o valor de um domingo tranquilo com minha filha no parque. Redescobri a leveza de um café sem discussões. Redescobri que eu posso sorrir sem precisar fingir. Gente começou a notar. Alguns amigos disseram: cara, você tá diferente. Tá mais leve. E eu tava mesmo. Não era um diferente de aparência. Era de alma. Era como se eu tivesse tirado uma mochila de pedras das costas. E com o tempo a culpa também foi embora. Aquela culpa que todo homem carrega quando um relacionamento acaba. Aquela voz que diz: você devia ter tentado mais. Eu tentei. Eu lutei. Eu aguentei mais do que devia. Mas chegou a hora de reconhecer. Quando só um lado segura a corda, ela arrebenta. Hoje eu olho para trás e vejo tudo com outros olhos. Não com rancor, mas com clareza. Eu não perdi. Eu aprendi. Aprendi que quem te ama de verdade não te trai. Não esconde. Não te faz de bobo. E o mais importante, se você está ouvindo isso agora e já passou por uma traição, ou ainda está tentando juntar os pedaços, depois de ser quebrado por alguém que dizia te amar, deixa eu te dizer uma coisa de coração aberto. Você não está sozinho. A dor que você sente é real. O nó na garganta,
a vontade de sumir, o pensamento repetitivo de onde foi que eu errei. Eu sei bem como é. Eu senti isso, eu vivi isso e eu sobrevivi. Você também vai. Não acredita nessa ideia de que homem tem que aguentar calado. Que homem traído tem que fingir que tá tudo bem, que não pode sofrer, não pode chorar, não pode desabar. Isso é mentira. A traição quebra qualquer um por dentro. E dói igual seja quem for. Se você tá tentando perdoar alguém que te traiu, mas no fundo sabe que nunca mais vai confiar, reflita. Perdoar é bonito, sim, mas às vezes, o maior perdão que você pode oferecer é a si mesmo. Perdoar por ter aceitado pouco, por ter insistido demais, por ter se calado quando devia ter ido embora. E se você acha que nunca mais vai amar, que ninguém vai te querer, que você está marcado pela dor, calma. Essa fase vai passar, a ferida vai cicatrizar. E um dia, sem avisar, a vida vai te mostrar que existe amor sem mentira, que existe relação com respeito, que existe leveza depois da tempestade. Mas antes de qualquer outro amor vem o seu, o amor próprio, o olhar no espelho e dizer: eu sou suficiente, eu sou forte, eu mereço o melhor. Não se acostume com pouco só porque teve medo de ficar sozinho. A solidão assusta no começo, mas depois ela ensina. Ensina a ouvir o próprio coração. Ensina a se valorizar. Ensina que paz vale mais do que companhia. E acima de tudo, não aceite menos do que você oferece. Se você ama com verdade, merece ser amado com verdade. Se você é leal, merece lealdade. Se você constrói, não merece alguém que só sabe destruir. Eu não conto essa história para buscar pena, nem para expor ninguém. Eu conto porque sei que tem muita gente vivendo exatamente isso agora, em silêncio, se corroendo por dentro, tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. Eu fui traído, eu fui quebrado, eu me perdi por um tempo, mas eu não fiquei no chão. Eu levantei, recomecei. E tô aqui para dizer que dá para sair do fundo do poço. Dá para reconstruir a vida, mesmo quando parece que nada sobrou. Dá para encontrar força dentro de você quando ninguém mais acredita. E dá sim para ser feliz de novo. Com paz, com respeito e principalmente com verdade. A gente vive num mundo onde todo mundo finge. Onde muitos preferem manter uma aparência de família feliz do que encarar a realidade. Mas eu escolhi viver limpo, viver leve. Viver com a cabeça erguida, sabendo que fui fiel até o fim. Não importa o que digam, não importa o que pensem. Eu sei quem eu sou, sei o que ofereci, sei o quanto lutei. E por isso mesmo, eu sei que mereço muito mais do que mentiras e migalhas. Se você chegou até aqui ouvindo ou assistindo tudo isso, eu só quero te deixar com uma última mensagem. Você é forte, você é digno, você merece amor de verdade. Não se conforme com menos. Não aceite ser plano B de ninguém. E se tiver que escolher entre alguém que te engana e a sua paz, escolha a paz. Porque no fim do dia, é ela que vai te permitir dormir tranquilo, respirar fundo e seguir em frente sem arrependimentos. Esse foi o meu desabafo. Essa foi a minha história. E se ela tocou o seu coração de alguma forma, já valeu a pena ter contado. Obrigado por me ouvir. E se você ouviu até aqui, é porque essa história, de alguma forma, falou com você. Talvez você já tenha amado alguém que te destruiu. Talvez ainda esteja tentando juntar os pedaços. Ou talvez, como ele, você esteja num ponto de virada. Entre o que dói e o que liberta. A verdade é que ninguém merece viver preso numa relação onde não há respeito. Amor sem lealdade é só ilusão. E perdão não significa voltar. Às vezes, significa seguir em paz. Ele escolheu recomeçar. Escolheu olhar para frente com dignidade. Escolheu a filha. Escolheu a verdade. E, acima de tudo, escolheu a si mesmo. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. E lembra